Boa tarde, pessoal. Que bom encontrá-los novamente para mais essa rodada de bate-papo sobre licitação e contratos, ainda na fase da licitação. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, as formas pelas quais a gente realiza uma licitação. São as modalidades de licitação que a gente vai tratar tanto na ótica da 8.666 quanto no espectro da Lei 14.133. Em ambas as situações, a forma pelas quais a administração pública pratica suas aquisições se dá sempre pelas modalidades. E aí a gente começa a informar que a licitação é um processo. A gente já vem dizendo ao longo dos nossos bate-papos que a grande inovação da Lei 14.133, mais do que no aspecto jurídico, foi o cuidado, o aprimoramento do processo administrativo. Não é? A burocracia boa no encaminhamento da licitação, desde o seu nascedouro, com o estudo técnico preliminar, que deságua no termo de referência e que envolve todos os interessados no desenvolvimento do processo licitatório. E, tanto na Lei 8.666 quanto na 14.133, este processo é vital para o encaminhamento bom da contratação. Aqui cabe bem um brocado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Portanto, nós devemos ter o cuidado na elaboração do processo de contratação que inicia com termo de referência na 8.666 e no estudo técnico preliminar na 14.133, o cuidado na elaboração daquilo que se pretende adquirir, com um detalhamento aprimorado daquilo que se pretende executar, contratar ou comprar, para que, ao fim e ao cabo, a contratação resulte boa. E nesse sentido, sendo um processo, a licitação possui modalidades. A primeira delas, na 8.666, a concorrência. Ela é uma modalidade ampla. A gente costuma dizer que nesta modalidade, no âmbito da 8.666, o céu é o limite. Portanto, ela tem uma amplitude porque ela tem valores maiores e os prazos de divulgação dos seus editais também serão maiores em razão da complexidade do que se pretende contratar e do volume de dinheiros que se pretende implementar. Ela é destinada para compras, fornecimentos acima de 1.430.000 e para obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000 reais. Portanto, sob o comando da Lei 8.666, a concorrência, ela se aplica, ela se destina a esse tipo de contratação e valores e tem como limites o céu. Na evolução das modalidades, no comando da 8.666, a gente tem a tomada de preço. Essa modalidade de licitação ela é muito especial e diferenciada das outras, porquanto dela só participam aqueles proponentes, aqueles licitantes previamente cadastrados. Nós sabemos que o cadastro ele há de ficar aberto durante todo o exercício, para que as pessoas possam, querendo, se cadastrar e, cadastrado estando, participarem de eventos nesta modalidade sempre que a administração pública assim convocar. Portanto, o que diferencia, o que caracteriza a tomada de preços, em primeiro lugar, é que dela participam os previamente cadastrados. Obviamente que é possível que pessoas que não estejam cadastradas previamente exercitem este direito, desde que este direito não transcorra além de 3 dias da data da abertura das propostas para o prévio cadastro. Portanto, a condição sine qua a condição primeira para que as pessoas participem na modalidade de licitação
tomada de preço na 8.666 é que elas sejam previamente cadastradas. E a tomada de preços, ela vai mediar, e os senhores verão logo a seguir, que é uma modalidade que está entre a concorrência e o convite. Portanto, ela também, exatamente por estar no meio de ambas, ela tem valores que são medianos a uma e outra. Para obras e serviços de engenharia, até 3.300.000 ou até 3.299.999,99 e para compras e serviços até 1.429.999,99. Portanto, fixem que a tomada de preço, em princípio, o que diferencia é que dela só podem participar aqueles que forem previamente cadastrados nesses valores para estas finalidades. A seguir, nós temos o convite. Prestem atenção. O convite é como qualquer convite, inclusive o que eu faço a vocês a cada final de terça-feira, quando eu os convido a participarem comigo da outra terça, num outro tema, sendo certo que esse convite que eu faço, ele não tem fim, e o convite da Lei 8.666 tem data para deixar de existir, que será 31 de dezembro de 2023. O convite, como o próprio nome está a apontar, é aquele que é feito pela administração para aqueles que são cadastrados ou não, em número mínimo de 3, a virem participar comigo daquilo que eu pretendo adquirir, comprar ou executar. A regra básica do convite, portanto, é que eu devo ter, no mínimo, 3 licitantes a participarem, porque, na ótica da Lei 8.666, 3 propostas são suficientes para balizar a melhor escolha, aquela que será a de menor preço, aquela que resulte na observância dos requisitos que constam do termo de referência e oferecem o menor preço. O convite, como eu disse anteriormente, ele tem também valores menores, exatamente pelo fato de ser uma modalidade a ser realizada com menos recursos, com menos valores a despender. Portanto, para obras e serviços de engenharia, até 330 mil, e para serviços e compras até 176 mil reais. Nós temos o concurso. O concurso é para escolha de trabalho técnico ou artístico. Há que se fazer uma diferenciação deste concurso para o concurso que elege pessoas, que escolhe pessoas a virem integrar a administração pública. Não obstante, ambos os institutos terem a mesma finalidade. Aqui eu dito de forma clara o que eu pretendo adquirir e, adquirindo o que eu pretendo, eu retribuo ao vencedor, ou em espécie ou com uma honraria, o reconhecimento do melhor trabalho. O concurso público, portanto, ele se destina a buscar no mercado algo que eu não tenho agora e que eu pretendo, a partir da sua adoção, escolha e julgamento, adquirir, fosse por espécie, pagamento em espécie, fosse por uma honraria. Obviamente que eu devo dar a este concurso uma amplitude a maior possível, porquanto, fazendo dessa forma, eu atinjo um universo maior e, por consequência, a possibilidade de ter uma disputa mais qualificada. A finalidade, portanto, do concurso é esta: a escolha de um trabalho técnico ou artístico. Leilão. O leilão serve para alienar, para vender bens da administração pública, sempre pelo melhor preço. Esse melhor preço, ele deriva de uma avaliação prévia que a administração pública faz na avaliação dos seus bens, fossem eles bens de raiz ou não, semoventes ou não. Tanto isso se aplica a bens imóveis, tanto se aplica a bens
móveis. Não existe sigilo nas propostas, porque elas são feitas através de lance público. O leiloeiro, aquele que é indicado pela junta comercial, ou o leiloeiro que é nomeado, indicado pela própria administração. Nesse caso, inclusive, o leiloeiro tem fé pública. E, tendo em mãos o preço mínimo, o lance mínimo a ser feito, ele, leiloeiro, apregou a pessoas, busca a melhor oferta e adjudica o resultado daquele leilão à pessoa. Portanto, a pessoa, o proponente, ele se vincula à sua proposta. De sorte que, ao dizer ao leiloeiro que sim, que ele oferta aquela proposta, que ela é firme e valiosa, aquela proposta está diretamente atrelada a ele, ofertante. Esse é o cenário que a gente viu e que ainda vige na 8.666. Nós temos, portanto, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 5 modalidades. Agora, a gente vai dar uma mergulhada no novo ordenamento jurídico, que é a 14.133. E vocês verão, além do fim das modalidades tomada e convite, vocês também verificarão que aqui na 14.133 as modalidades elas não se ligam mais a critérios econômicos. Esta foi uma modificação substancial da Lei 14.133 no tocante às modalidades de licitação. Não se atrela, portanto, mais a eu só posso fazer uma concorrência nesta hipótese. Eu só posso fazer o pregão nesta hipótese. Não mais. E nesse sentido, inclusive, chamando a atenção de vocês, de que pela 14.133 não existe mais tomada e convite. Portanto, ela inova no sentido de não mais se utilizar dos critérios econômicos para a adoção das modalidades, tendo como objetivo especial o bem jurídico. É o que se pretende, é o que se quer. Lá na Lei 8.666, nós temos ainda o comando de que eu devo contratar a proposta mais vantajosa, proposta essa que ofertar, inclusive, o menor preço. Pela 14.133, eu devo buscar a proposta que é mais vantajosa e que me dê maior retorno econômico. É claro que o preço, o menor preço, ele é balizador da escolha, mas ele não é o único ou o mais importante indicador da escolha. E aí a gente vai para as modalidades da 14.133. Vejam, senhores, que ela continua, que ela agrega o pregão, melhor dizendo, porque o pregão, ele era uma modalidade de licitação que era comandado por uma lei solitária, 10.520. Vamos dizer solitária porque ela caminhava em paralelo com a 8.666. Na medida em que ela vai ser revogada, ou que ela foi revogada, a 14.133 agrega para o seu universo de modalidades a modalidade pregão. Mantém a concorrência, mantém o concurso, mantém o leilão e inova de uma maneira substancial com o diálogo competitivo, que daqui a pouco a gente vai tratar de uma maneira mais pormenorizada. Vejam, portanto, os senhores, que a 14.133 não mais prevê tomada e convite, agrega o pregão e introduz a modalidade do diálogo competitivo como sendo a grande novidade, uma das grandes novidades da Lei 14.133. O pregão, ele é obrigatório, é de uso obrigatório pela administração para a aquisição de bens e serviços comuns e adota sempre o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Esta é a regra básica do pregão, que já era na 10.520 e está mantida na 14.133. A concorrência também é obrigatória, sempre que o objetivo for a aquisição de bens e serviços para serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Tem como critérios, e aí chamando a atenção dos senhores
para um detalhe que é importante e que será objeto também de um bate-papo nosso quando nós tratarmos dos critérios de julgamento. Na Lei 8.666, nós temos os tipos de julgamento. Aqui pela 14.133, nós temos critérios de julgamento. E aí na concorrência, pelo comando da lei nova, nós temos os critérios de menor preço, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico ou maior desconto, exceto nos casos do lance. Quando a gente fala em menor preço, os senhores deverão pensar sempre que lá na concorrência, para ter chegado no ponto da licitação, tem todo um histórico para trás que indica e impõe que todos os critérios constantes no ETP, no termo de referência, deverão ser observados e, com esta observância, a escolha do menor preço. Simples. Quando nós adotarmos a melhor técnica ou o conteúdo artístico, obviamente que o preço ele passa a ser secundário, porque nós estamos contratando técnica ou conteúdo artístico, tratando de questões que eu diria advindas do espírito criativo, eu diria do espírito da alma. Portanto, nós não temos o condão de escolher nessas hipóteses aquelas propostas menores, de menor preço, exatamente pelo fato de que nós estamos escolhendo ou escolheremos algo que diferencia da atuação mediana dos comuns. Quando eu caminhar por um critério de técnica e preço, certamente eu vou buscar contratar a melhor técnica com o menor preço. E, obviamente, aí eu estou tratando de pontuar. A pontuação, ela, muitas vezes, alguns dirão, ela perpassa pelo aspecto subjetivo. Mas até nesse perpassar subjetivamente, há que se ter critérios de razoabilidade e proporcionalidade na pontuação, para que a escolha ela sempre caminhe pelo aspecto da impessoalidade. Então é importante que a gente pontue tanto técnica quanto no preço para obtermos a melhor técnica com o menor preço. Quando a gente tiver que adotar o critério de julgamento pelo maior retorno econômico, e aí, pessoal, eu chamo a atenção para um detalhe hiper importante, isso também é uma introdução da 14.133, o critério de retorno econômico, maior retorno econômico, deriva do fato da escolha observar não só a proposta mais vantajosa ou com maior vantajosidade, ou também que ofertasse o menor preço, tão somente. É importante que isso exista, mas aqui eu devo observar, além desses dois detalhes, qual o tempo, qual a utilização, qual o retorno que aquilo que eu vou adquirir traduz em benefício para a administração pública e, por consequência, a coletividade, ao cidadão. É uma inovação muito importante pelo fato desse critério não existindo na 8.666, agregar valor agora na 14.133, exatamente pelo fato de trazer à administração um maior retorno econômico e também um maior desconto. Nesse sentido, inclusive, no maior desconto, esta já era uma prática costumeira na 8.666, porquanto tanto a comissão de licitação, ainda no seu exercício, quanto o pregoeiro, lá pela 10.520, tinham e têm, continuam a ter, até 31 de dezembro de 2023, a obrigação de perguntar, de inquirir mesmo ao licitante vencedor sobre a possibilidade de ofertar desconto sobre aquele preço, sobre aquele valor de proposta adjudicado. E, finalmente, deixar consignado que tudo isto não se aplica ao lance. O lance é prerrogativa do leilão, portanto, não se aplica lance na modalidade concorrência na 14.133.
Da mesma forma que existia que existe na 8.666, aqui também o concurso ele se destina a buscar, a comprar um trabalho de cunho intelectual, de natureza artística, científica ou técnica. Não existe, portanto, diferenciação no objeto da 8666 com a 14.133 no que se refere à utilização da modalidade concurso. Leilão. Da mesma forma que existia o leilão na 8.600, existe, melhor dizendo, na 8.666, aqui também o leilão ele se destina à alienação de bens da administração pública inservíveis, apreendidos ou legalmente apreendidos a quem ofertar o maior lance. Tanto na Lei 8.666 quanto na 14.133, os bens legalmente apreendidos serão sempre objeto de leilão. A novidade aqui é que você, além de utilizar um leiloeiro oficial indicado pela junta comercial, você poderá ter um servidor público, um servidor previamente designado pela autoridade competente da administração para fazer as vezes do leiloeiro oficial. Agora, aí, amigos, reside uma das grandes inovações da Lei 14.133, que é o diálogo competitivo. A leitura que eu fiz e faço desta inovação é de que a administração pública ela reconhece das suas limitações, especialmente na possibilidade de desenvolvimento rápido como administração pública, na busca daquilo que virá a suprir as suas necessidades. Eu sou daqueles que sempre diz que uma lei, por mais nova, mais moderna que seja, ela, na sua promulgação, já está velha. Porque a sociedade, ela não para. A sociedade, ela é diuturna. Ela está sempre progredindo. E a lei, por mais moderna que fosse, no seu nascedouro, na sua promulgação, ela já está velha. O diálogo competitivo, na minha concepção, portanto, ele tem muito esse aspecto da inovação. Por quê? Porque a administração pública, por mais moderna que seja, ela muitas vezes carecerá tanto de elemento humano quanto de elementos técnicos, financeiros jamais, porque o Estado é a maior organização econômica existente em qualquer Estado constituído juridicamente. Mas a administração pública poderá carecer de conhecimentos técnicos e de aperfeiçoamento de pessoal. Então, ela, a administração pública, convida pessoas do mercado a virem conversar com ela, a virem dialogar com ela acerca daquilo que ela, a administração, pretende introduzir no seu meio e que resulte de benefícios para a coletividade. Isso é muito bacana, é muito legal, porque é todo um processo público, não obstante ser um processo de escolha, de conversa solitária, é a administração com A, com B e com C, mas todo esse processo com A, B e C, ele vai ser gravado, documentado, e tudo isso é parte que integra o processo da licitação, modalidade de diálogo competitivo, no sentido de buscando individualmente soluções que sejam do seu interesse, a administração escolhe uma daquelas soluções e leva essa solução à disputa final. Portanto, esse diálogo competitivo é uma baita de uma inovação no processo aquisitório brasileiro, porquanto possibilita, a priori, uma conversa que resulte em qualidades ótimas para a administração pública e especialmente num retorno econômico da melhor qualidade. Diálogo competitivo, grande inovação. Depois da gente ter esse papo, e eu sempre provoco
vocês nesse sentido. A gente tem que fazer uma reflexão. A gente estava no finalzinho do mês de março e as pessoas estavam num frenesi muito grande se a lei seria aplicável ou não, dado a pouca adesão da administração pública brasileira aos termos da 14.133. Isso, inclusive, resultou na prorrogação, através de uma medida provisória, da vigência da Lei 8.666 até 31 de dezembro. Mas está muito claro na 14.133, ainda da sua redação lá de 1º de abril de 2021, no artigo 187, quando esse artigo prevê a possibilidade dos entes subnacionais adotarem para si todos os procedimentos da Lei de Licitação 14.133. E, portanto, bastaria que a administração pública subnacional, o Estado ou o município, regulamentando os procedimentos da União, por exemplo, através de um único regulamento, dissesse nesse regulamento que todos os procedimentos adotados e previstos no artigo 187 da lei seriam por aquela unidade da federação também praticados. Fica, portanto, a reflexão. Muitas vezes a gente não tem que reinventar a roda, ela já existe. Muitas vezes a gente não tem pernas para acompanhar aquilo que se pretende ou que se tem que fazer, quando na verdade a gente já tem as coisas que estão sendo postas. É uma reflexão, acho que vale a pena a gente pensar sobre ela. E com isso, pessoal, eu convido todos vocês a estarem comigo na terça-feira que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para a gente tratar de outros procedimentos que também são importantes. Quais eles? A licitação dispensável, a licitação inexigível e a licitação dispensada. Eu encontro vocês lá. Um forte abraço. Muito obrigado.